E aí, gente, preparada para essa live tão pedida? Super, né? Fala aí. Nossa, eu acho que muita gente queria uma live com uma nutricionista, né? Pelo fato de ser uma coisa que a gente a vida inteira escuta falar sobre alimentação, o que que é bom, o que que é ruim, como funciona. E muita gente, assim como eu, tem muita expectativa desse marco, né? Na, na introdução alimentar. E aí a gente começa a introdução alimentar e pá, não é nada do que a gente pensava. Então, eu acho que isso é uma das razões porque essa live foi tão pedida. E muita gente já comentou com a gente que ia assistir depois. Então, para vocês que estão assistindo essa live depois, se tiver mais alguma dúvida, manda um direct message pra gente e a gente procura a resposta para você. Se a gente não tiver e se não tiver aqui já. Temos 14 Essa tá perguntas conectada. aqui para vocês. E dessas 14 perguntas, eu tentei colocar em ordem de idade de desenvolvimento. Então, se vocês. No início, a gente vai falar um pouquinho da introdução alimentar, e aí a gente vai chegar até o assunto de obesidade infantil. Então, temos uma série de perguntas aqui bem diferenciadas de diferentes idades. Eu olhei que eu pensei que era 14, mas são 15 perguntas. Então, uma a mais. Agora foi. Hello! Oi, Ai, tudo bem? Graças a Deus, muito bem-vinda às obrigada, nossas viu? lives e muito prazer te conhecer Obrigada. pessoalmente. Nossa, primeiro queria Obrigada pelo agradecer, viu? convite. Ai, nossa, a gente que agradece. Muito obrigada. Tava falando aqui com a Mônica que a gente tem 15 perguntas para você. Ah, teve várias repetidas, mas 15 diferentes. E eu coloquei em ordem de mais novinho para o maior. Mas essa é uma live muito esperada. Muita gente tem perguntado pra gente. Uma pessoa muito querida falou: Nossa, eu não consigo assistir live porque eu tô com o nenenzinho, mas salva pra nós. Então vai ficar salvo. E tem muita gente que já falou que vai ver depois também. Estamos muito felizes que você está aqui. E antes da gente começar, eu queria que você falasse quem é você, por que que você virou Nutri e o que você faz. Então, eu sou Marília, né? Sou nutricionista, sou formada há 11 anos, mas nem sempre eu trabalhei na área, né? Eu sou mãe de um menino de 9 anos, do Augusto. Uma das minhas inspirações por, pela, pela nutrição na minha, né, infantil. É, ele também me inspirou a me especializar nessa área, porque eu formei antes de, de engravidar, nunca imaginei trabalhar com a nutrição infantil, que é uma coisa assim que a gente não vê muito na faculdade, a grade das faculdades, nutrição materno-infantil é uma matéria muito pequena, né? De uns anos para cá que está sendo difundido, está tendo mais busca, né? Pelo esse aperfeiçoamento, né? E eu fiquei muito tempo sem trabalhar na área, só sendo mãe. E aquela assim, só, né? Que não dá trabalho ser mãe, não, é coisa pouca, assim, só sendo mãe, né? Mas sempre em busca, sempre estudando na minha área, né? E eu já estava assim, a ponto de desistir, de falar assim, não, eu vou fazer outra faculdade. E meu esposo estava falando assim, não, não faz isso não, você estudou tanto, se dedicou tanto, né? E, e você gosta da sua área, não faz não. Aí na pandemia eu comecei a fazer uma pós-graduação. Aí eu fui convidada pela professora do meu filho, quando ele contou para ela que a mãe dele era nutricionista, ele já sabia o assunto que ela estava dando na aula. Ai, Que que era sobre legal. alimentos in natura, alimentos ultraprocessados, essas coisas. Ele falou assim, ai tio, já sei, minha mãe é nutricionista, ela já me ensinou tudo. Uma aula, né?
É. Aí ela Orgulho da me mãe, ligou, pediu para eu incrível. dar uma palestra. Aí ela pediu para eu dar uma palestra para as crianças e eu comecei a ver a empolgação das crianças de querer saber sobre o assunto, de saber se eles estavam comendo corretamente, o que que era bom, o que que não era. Aí eu fiquei pensando, eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu não vou abandonar uma profissão que eu gosto tanto, que eu sempre fui apaixonada. Eu só vou mudar de nicho da nutrição, né? Porque a nutrição, ela tem vários nichos, só que todo mundo só acionista como aquele que você vai lá, vai te pesar, vai te medir, vai dizer o que você pode, o que você não pode comer, vai te dar um papel e você vai embora para casa. Depois de um mês você volta para dizer se emagreceu ou não, né? Todo mundo pensa no nutricionista Bem só isso. isso, só que a nutrição tem várias áreas maravilhosas. E eu falei, não, eu vou me especializar em nutrição infantil. Fiz outra pós na área e comecei a fazer vários cursos sobre dificuldade alimentar, sobre a nutrição no autismo, e eu fui vendo que está tendo muita demanda de dificuldades alimentares, de crianças seletivas, de criança que não come, né? E aí eu comecei a me especializar e fui indo, fui a pandemia inteira estudando curso atrás de curso, curso atrás de curso, fora minha experiência pessoal de mãe, de ajudar as minhas amigas, as minhas vizinhas, sempre dar aquele conselho, de dar aquela ajuda assim orientada, né? Não aquele Sim. conselho assim de vó, de comadre, né? E aí eu resolvi me especializar, encontrei, aí eu já estava morando aqui em Uberlândia, tem 2 anos que eu moro aqui. E eu entrei em contato com uma amiga minha que é fono, que ela também é minha amiga lá da minha cidade. E aqui ela trabalha com crianças. E ela estava abrindo uma clínica dela, especializada em crianças. E ela falou assim, nossa, vai super casar o trabalho da fono com a Nutri, que ela também atende muitos casos de seletividade alimentar. E aí a gente começou a trabalhar juntas e estamos Que aqui. legal. Então, Ai, que acho que a gente tem que legal. agradecer o Augusto por ter providenciado essa inspiração aí para você especializar. Nossa, muito, muito legal. Então vamos lá. Tem algumas perguntas que eu acho que vai ser mais curtinhas, mais direta, e eu deixei umas mais complicadas para o final mesmo. Ah, mas eu vou fazendo e aí a gente vai uma de cada vez, tá bom? A primeira pergunta é a seguinte: por que que não precisa dar água para o bebê antes dos 6 meses? Sendo tanto leite materno ou fórmula, por que que não precisa estar a tal da água na chuquinha? Então, o leite materno, ele é o alimento mais completo que existe. A natureza, Né? ela é sábia. A natureza é uma coisa divina. A gente produz do mesmo jeito que nós mulheres a gente gera aquela vida, um bebezinho se forma ali dentro da gente. O leite materno, ele foi feito para aquele bebê, para aquele momento. Não existe essa história de leite fraco, que o bebê não está comendo, que o bebê saudável é só bebê gordinho. Não é isso. Tem que haver essa desmistificação dessas crenças, né? E assim, o leite materno, ele é super completo. Ele é composto de água. Então, não tem o porquê você ofertar uma água para o seu bebê, sendo que o leite já sacia. E outra, você oferta uma água, e se essa água estiver contaminada? Uhum. Né? Né? A mesma coisa, aí em questão da fórmula infantil, né? A fórmula, ela é feita com água. Então, assim, você tem que se certificar que essa água é a mais pura possível. Então, assim, não tem o porquê você dar uma água para o bebê. Ele já está tomando a água ali. Não, Uhum. não é necessário. A água não tem nenhum nutriente, não tem nada. Inclusive, Mari,
a gente segue um pediatra, eu gosto muito dele, o Tio Nesp. Quem não segue, depois a gente compartilha o perfil dele, é muito legal. Ele é lá do Nordeste. E eu já vi várias vezes na caixinha de perguntas as pessoas perguntarem, na hora de fazer a fórmula, se pode fazer fórmula com chá, se pode fazer fórmula com não sei o quê. Ele sempre responde, gente, lê o que está escrito na lata. Né? Eu nunca dei fórmula para os meninos, então eu não sou a melhor pessoa para falar, né? Mas se a gente pegar a lata, né, na fórmula lá está escrito que é para você fazer com água fervida. Ou seja, justamente para tirar esse risco aí de uma contaminação, né? De, vou pegar ali água Sim, da torneira e tal. Né? Então, você tira o risco de uma contaminação, disso trazer algum problema para a criança, e como você falou, é água, né? A gente sabe que tem, né, várias realidades aí no Brasil, não é todo mundo que tem acesso, né, a saneamento básico, que lá nos Estados Unidos ainda é um pouquinho melhor do que a gente. Né? Lá a água da torneira eles podem beber. No Brasil a gente não pode contar é, com isso, né? Mas é importante também, né, que as pessoas tenham essa consciência, né, de que você Uhum. vai utilizar uma água fervida, né, nas medidas que o fabricante recomenda, e aí cada fórmula vai ter a sua orientação, a sua quantidade de água para a sua quantidade de leite. É importante sempre seguir isso, né? E claro, não dispensa também, nesse caso específico, a orientação do pediatra, né? Principalmente para o bebê que mama a fórmula, se o pediatra né, observar alguma questão, ele vai orientar num sentido diferente, mas a princípio, zero água, zero necessidade, né? e zero água e assim, também tem muita aquela mistificação, né, sobre os bebês de fórmula. Meu filho foi um bebê de fórmula. E, assim, né, tive problemas, né, tive mastite, tive várias outras coisas, não consegui. Mas, assim, não sofri. No começo sofri muito, não vou negar, né? Mas, assim, cresceu saudável. Claro que eu oriento sempre a amamentação. Gente, não tem alimento melhor Mas a para o fórmula seu tá bebê. aí As para isso, fórmulas, né? Para quando? sim, as fórmulas estão aí para isso, né? Elas tentam se aproximar o mais, elas tentam se aproximar ao máximo da composição do leite materno. Claro que nunca vai ser igual, mas hoje em dia o mercado, a indústria está cada vez mais avançada, né? E assim, tem muita mistificação assim, porque é o bebê de fórmula, então ele tem que começar a introdução alimentar dele aos 4 meses. Não, não precisa. Começou a introdução alimentar porque é bebê de fórmula, tem que parar com a fórmula porque vai prejudicar a absorção dos nutrientes. Não, gente, não tem nada disso, não precisa, O que né? vai na nossa próxima É, pergunta. Só vou falar aqui para porque uma pessoa falou, por favor, me pergunte ela isso. E aí isso aí é o gancho da pergunta. Então eu prometi a essa pessoa que eu ia perguntar. Por que que as recomendações é de esperar os 6 meses, sendo que em outros países eles recomendam. Não, não vamos falar recomendam, vamos falar. Alguns países têm Sim, né? evidências que pode começar com 4 meses, outros 5. Por que que a gente fala 6 meses? Quais que são as razões biológicas, né? O porquê que, não é 6 meses, por quê? Por que 6 meses? Tanto de fórmula isso. quanto Pergunta polêmica. Quando Pá. Isso, muito polêmica. Quando você entrou em contato comigo, que você me falou que nos países europeus, eu fiquei assim, gente, sinceramente, eu nunca tinha ouvido falar, né? Eu sabia, assim, que tem essa mistificação até mesmo no Brasil, mas é assim, e a criança, a mãe vai voltar a trabalhar antes dos 6 meses de idade, então ela tem que começar a introduzir os novos alimentos, porque ela não vai poder dar o seu leitinho materno e a criança vai morrer de fome, vai ficar magra, desnutrida. E as crianças de fórmula são orientações errôneas que aconteciam com muita frequência há muitos anos atrás, mas que a gente não encontra principalmente pediatras desatualizados, né? E aí eu fui pesquisar sobre o que você me falou, sobre essa recomendação europeia. E eu fui pesquisar.
E você me falou de crianças italianas, não foi? Acho que Isso. foi isso, né? Só que a recomendação do Ministério da Saúde italiano, deixei até aqui aberto no computador. Ele tem um documento do Ministério da Saúde italiano que fala sobre alimentação na primeira infância. Ele foi publicado em julho de 2016 e ele fala para esperar os 6 meses para a introdução alimentar, abrindo salvas exceções, assim, abrindo ressalvas, né, pela uma avaliação individual do seu pediatra. Só que creches, que foi um relato que eu vi de uma pessoa que trabalhou numa creche, ela até chegou a fazer um curso sobre, como se fosse um curso de cuidador, e também falava sobre alimentação, onde nesse curso é uma prática comum, enraizada lá na Itália. Eles não seguem o que o próprio Ministério da Saúde deles preconiza, que orienta, que é a esperar os 6 meses de idade, né? Eles têm é como se fosse uma tradição, digamos assim, de fazer uma papa com cereais. Eles pegam os cereais e eles fazem uma papa mais líquida, porque eles acreditam que a criança não pode comer sólido, né, antes dos 6 meses, mas que a criança precisa começar a introdução alimentar aos 4 meses. E aí eles fazem essa papa com cereais e dão para a criança, uma papa líquida, né? E na Alemanha também é mais difundido essa orientação de começar a alimentação aos 4 meses. Mas eu te confesso que eu não busquei algum documento, alguma coisa assim oficial da Alemanha. Eu achei o da Itália, né? Que ele tem uma orientação dos 6 meses, mas as pessoas não seguem. E assim, tem estudos, tem até orientação de órgãos, como o Ministério da Saúde do Brasil, a Sociedade Brasileira de Pediatria, que o porquê não começar a introdução alimentar antes dos 6 meses. O sistema, o trato gastrointestinal, né, o sistema digestório da criança não está completamente formado. Ele não está, digamos assim, maduro o suficiente. Então, ele não vai conseguir digerir com a mesma facilidade alguns nutrientes, né? E o que pode acontecer? Aumentar as incidências de alergias alimentares, alergias respiratórias. E assim, tem muita gente que fala, mas eu comecei e não morreu. Que bom que não morreu, mas você pensou, né? Assim, somos uma geração. Assim, também só parte, assim. Nós somos uma geração de sobreviventes. Mas, assim, a nossa geração está colhendo os prejuízos lá da nossa infância. Porque, assim, o prejuízo não é a curto prazo. E o bebê vai comer e ele vai passar mal, ele já vai ter uma sobrecarga renal, ele vai ter uma gastrite. Não. Mas são coisas a longo prazo, sabe? Uhum. Então, assim, por que tem coisas que a gente fala que são evitadas, né? Porque o sistema do bebê, tanto o sistema digestivo do bebê, como o sistema imune do bebê ainda não está completamente formado, né? E aí, muito vem se falando sobre os 6 meses mais os sinais de prontidão. Eu vi que vocês postaram sobre os sinais de prontidão, né? Assim, eu achei muito bom que quanto mais gente divulgar, melhor, porque tem pessoas que não sabem. Então, assim, a criança completou 6 meses, vai começar, amanhã ela fez 6 meses, eu vou dar a primeira papinha, a primeira fruta. Não, vamos lá analisar os sinais de prontidão, porque cada criança é única. Cada criança tem o seu momento, tem o seu marco do desenvolvimento.
E assim, e quando começar? Os 6 meses mais os sinais de prontidão. Mas ele completou 6 meses, ele não apresenta os sinais de prontidão. O que que eu faço? Espera mais uma semana. Cada criança, cada bebê tem um desenvolvimento. Então, assim, você pode começar até com 8 meses, com 9, até com 12 meses. Uhum. Não tem problema, né? Assim, por que os sinais de prontidão? A criança, ela consegue sentar com apoio e sustentar a cabeça, a cervical. Por quê? Vamos imaginar. Se a gente vai comer deitado, assim, ó. Nossa, eu Ninguém não consegue consigo. engolir. Nem tento, porque eu já sei que não dá. Não, Hum. ninguém consegue engolir. Então, assim, o bebezinho que ele não se sustenta, aí ele não fica sentadinho. A mãe, a cuidadora, é instinto, vai colocar ele no bebê conforto ou naquelas cadeirinhas que ele vai ficar mais deitadinho. Então, ele vai ficar assim, ó. Porque ele não tem a sustentação, ele não consegue. Não vai engolir, não passa. Então, assim, se põe no lugar dessa criança. E aí vai falar, mas meu filho não come, o que eu faço? Mãe, mas por que ele não come? Porque ele não tá conseguindo, né? Não Coitado. vai. Isso que você falou, Não. eu achei muito interessante, porque essa pessoa específica que me perguntou isso, igual eu falei, é uma pessoa muito querida. Nossa, eu amo ela demais. E a gente conversando, e eu falei, olha, eu convidei uma Nutri e não conversei com ela, mandei as perguntas e não conversei com ela o que eu achei. E é verdade, né? Você não tá me deixando mentir. Eu não te contei o que eu achei das minhas pesquisas, só te mandei que na Itália. Isso, não me contou. Mas Isso. eu li alguns artigos, alguns da Inglaterra também. E tinham mesmo alguns artigos de 2019, 2020 até, com a recomendação de 4 meses. Mas é aquela assim, a letra minúscula da bula, né? Eles falam assim: a gente não pode garantir que isso não aumenta a chance de intoxicação, dependendo, alguns, a absorção mesmo do nutriente, é o que você falou, né? Não tá maduro. E um outro artigo falou que a chance do engasgo mesmo, né? Que muita gente acha que o Isso. engasgo é só coisa sólida, mas o engasgo é uma coisa líquida também, né? O próprio leite materno é um dos alimentos, digamos assim, número 1 de engasgo, né? E justamente os sinais de prontidão, quando a gente fala que a criança, você pode reparar, o bebezinho ele fica muito com a língua assim, ó, Hum. a língua Uhum. solta, né? Então, quando o bebezinho já tem o domínio ele tem como de controlar mesmo a língua, né? Ele evita o engasgo, né? E que nem você falou, realmente, eu esqueci de falar, mas um dos malefícios de começar a introdução alimentar antes dos 6 meses é o quê? O bebê pode ficar mais suscetível às infecções, diarreia, infecção alimentar, aí vem infecção urinária e várias outras, infecção respiratória, né? Justamente pelo aquilo que eu falei, o sistema, o sistema imunológico e do trato gastrointestinal do bebê ainda não está maduro o suficiente, né? E até mesmo quando a gente inicia a introdução alimentar aos 6 meses, o leite materno e a fórmula, né? Ou leite materno ou a fórmula, cada caso é um caso, né? Independente do bebê estar em aleitamento materno ou fórmula, até 1 ano de idade, eles são a base da alimentação. Não é porque a criança começou a introdução alimentar que o leite materno vai perder o seu valor e a fórmula também. Ele vai continuar sendo assim a estrela principal da alimentação e da nutrição dessa criança, desse bebezinho. Isso então responde uma Mari, pergunta que é rapidinho, Ô, só Laura, falando só fazer um comentário aqui. Oi, pode falar. Pegou as 3 pessoas na live da isso, né? Uma sobe em cima da outra. Mas, só fazer um comentário aqui que você falou sobre os sinais de prontidão e engasgo, né? Eu e a Laura, a gente teve filho prematuro, né? O Bernardo e o Lucas nasceram de 34 semanas.
Então, nós somos mães que não começamos a introdução alimentar com 6 meses, porque a gente esperou eles completarem, né, os 6 meses da idade corrigida, então só nisso aí já ganhou uns dias a mais, né? E o Lucas, até que Uhum. ele teve assim, um desenvolvimento excelente. Ele teve, né, um acompanhamento aí de profissionais que a gente comentou na live com a Bruna Teó. Quem não assistiu, aproveita para assistir depois dessa. Já o Bernardo não. Então, assim, alguns marcos de desenvolvimento do B, eles foram atrasados, né? Então, tinha coisas que ele fazia no tempo da idade cronológica e tinha coisas que ele fazia no tempo da idade corrigida. Então, a gente teve esse cuidado, né, de observar ali tanto a questão da idade quanto, né, da capacidade dele, né, de ter aqueles marcos para conseguir se alimentar. E para mim, eu vejo que assim, o principal marco, né, que a gente precisaria observar depois dos 6 meses é justamente essa questão da criança conseguir sentar, né, sem apoio ou com o mínimo de apoio, né, que a gente fala, e a questão do pescoço, justamente para ela conseguir engolir. E se ela engasgar, ela conseguir lidar com aquilo. Porque eu penso assim, se a criança está deitada, com o cinto no carrinho do bebê conforto e ela engasga, ela não consegue nem se movimentar para, tipo assim, né? Tentar fazer alguma coisa ali para soltar, né? E muita gente não tem essa orientação sobre engasgo. Muita gente tem medo, né, de oferecer pedaços, achando que vai ter mais risco do filho engasgar. E, na verdade, não, né? Seja com líquido, com sólido, com pedaço, com amassadinho, o risco é, vamos dizer assim, é o mesmo, né? Não tem ali um risco aumentado. E eu, particularmente, de acordo com a ciência que eu desenvolvi, os meus estudos, eu acho que, assim, na realidade das pessoas, eu penso que o maior risco de engasgo estaria nos alimentos amassadinhos, na papinha tradicional, porque é uma pessoa que, por estar nessa segurança do tradicional e não buscar informação e não entender sobre isso, pode ficar mais suscetível a não saber lidar com o engasgo. Enquanto, né, a gente, né, que fez o BLW e que sempre deu pedaço, comida inteira, amassada, né, de qualquer jeito para a criança, a gente buscou entender como é que funcionava isso e pelo menos eu sei lidar, né? Tipo assim, se meus meninos engasgarem, eu sei o que fazer. Então, a informação, eu acho que, na verdade, a desinformação, que eu acho que aumenta o risco, né, de engasgo. Isso, e muita gente confunde o gag com engasgo. Essa O é a minha. gag é a. Aí tá Muita, dificultando muita todas as gente perguntas. A Laura confunde. vai ficar doida com as perguntas. Tá tudo bagunçado na listinha dela. Mas essa Mas é que acaba que um assunto Vai vai dando puxando o tchau outro e ali, a acaba gente tá respondendo respondendo as tudo. perguntas. E, então, assim, muitas pessoas confundem o engasgo com o gag. O gag é o quê? É como se fosse um sistema involuntário, até mesmo voluntário da criança, que ela tem esse conhecimento. Gente, o ser humano é uma máquina e ela é muito inteligente. Então, É assim, instintivo, né? ela é instintivo, ela coloca na boca e ela vê que ela faz. Mas não é porque ela engasgou. Ela ia engasgar e ela voltou àquele alimento. Uhum. Né? Então, muitas pessoas, ele fez assim, ai meu Deus, corre que ele engasgou. Não, ele não engasgou. Ele se defendeu, digamos assim, desse engasgo, né? As pessoas ficam muito assim, gente, engasgar, mas é uma coisa muito rara a acontecer. A gente escuta alguns relatos quando engasgou com o próprio leite. A minha Eu mãe tenho uma conta, amiga, minha mãe o lembra, filho dela a engasgou minha com mãe leite na conta. maternidade. Ela não tinha nem ido pra casa. A minha mãe conta que eu engasguei com leite, que ela estava amamentando na casa dos meus avós, e quem me salvou foi meu avô. Eu mamando, e eu engasguei, e a minha mãe ficou desesperada, e minha mãe começou a gritar. Meu avô me pegou do colo da minha mãe e sugou o leite do meu nariz. E a minha mãe lembra disso até hoje, e ela conta, você vê o pavor no olho da minha mãe, A dela minha contando. sogra é E assim, apavorada. Os meus meninos tinham muito gag, né? E o B, quando ele começou a comer, ele sempre foi, tipo assim, bem comilão, tá? Desde o primeiro dia ele comia, gostava desse negócio de pôr comida na boca e tal.
E ele tinha muito gag, né? E eu já tava meio que esperando. Aí um dia a gente tava, né, lá em casa e minha mãe tava junto com a gente. Aí ele deu um mega, mega gag. Era, acho que um pedacinho de laranja. Então tava aquele bagaço mais compridinho e ele tava tendo dificuldade de pôr pra fora, né? Aí minha mãe olhava pra mim, olhava pra ele, olhava pra mim, olhava pra ele. E quando acabou e resolveu, ela, ai, filho, nossa, eu tava apavorada. Aí eu olhava pra você, estava tão calma, eu ficava, calma. Ela tá calma, eu tenho que ficar calma. Ela tá calma, eu tenho que ficar calma. Já Gente, minha sogra sai de eu perto. super fake, Quando ela fake via, ela também. saía de perto. Nossa, eu super fake, porque eu ficava, fingia que tava calma pra não apavorar os outros, né? Porque, na verdade, a gente cresce nisso. O Lucas engasgou com leite na maternidade, deles ter que puxarem com o nariz. Mas como assim, o Lucas me deu tanto susto na maternidade, esse foi tipo assim, mais um. Mas eu tenho duas amigas muito queridas minhas que vão assistir essa live depois. E as duas, os nenéns, várias vezes, não só uma, várias vezes, sufocaram com leite a ponto de ficar roxo. E os dois tiveram que ficar no hospital por observação. Então, você falou, é uma coisa comum, né? O leite. E como que fala para uma mãe que tem Assim, neném comum não é, né? Assim, é mais mais suscetível de acontecer, né? E qual recomendação você dá para mães que isso acontece? Porque dá um medo na hora da introdução alimentar, né? Tipo, meu filho tá engasgando com leite, como eu devo me preparar para um possível engasgo na introdução alimentar? Assim, fazer a manobra, né? Botar o bebezinho de. Ai, eu não tenho nenhum boneco aqui. De bruto. Botar de bruço na sua mão vai ficar aqui assim, ó, no externo da criança, e você vai dar uma leve pressionada e batidinhas nas costas e a cabecinha dele para baixo. E primeira coisa que faz, já liga, manda alguém ligar pro bombeiro, liga para que mesmo que você consiga, dê os primeiros socorros para que não venha afetar tem alguma perda neurológica, né? Porque pode ficar algum tempo sem ar e tal, mas assim, por causa de segurança, né? Mas é fazer a manobra, dar uma batidinha ali, ou então, se for o leite, puxar, suga pelo nariz, bota a boca da criança no nariz, Hum. ou então também, dependendo se a criança for maiorzinha, você dá uma leve apertadinha assim no comecinho do estômago aqui que ela vai soltar, né? E assim, liga pro 190, pro bombeiro, que eles Ah, vão. uma Se coisa você que eu não já sabe vi, fazer, liga que eles vão te orientar e vão mandar o socorro lá. uma coisa que eu já vi muita gente fazendo, e já vi, né, várias pessoas falando que não é correto. É dar aqueles tapas assim nas costas. Então, por exemplo, sei lá, criança tá sentada aqui comendo, deu aquela engasgadinha, você não sabe se é um gag, se é um engasgo, aí você dá aqueles tapas assim nas costas. Até com adulto faz isso, né? Isso pode, não pode, ajuda, não ajuda. Não serve pra nada, só pra dor, porque tá batendo, eu falei do bebê, você tem que botar a cabecinha dele assim, ó, inclinada, porque são batidinhas leves, mas assim, ó, pra ajudar a sair. Se bater, não vai sair, não vai Dá expulsar. Essa nada. coisa de filme, gente. Que né, o adulto, quando engasga, você tem que vir por trás dele e pressionar aqui, ó. É aqui vai fazer a pressão, vai subir e vai Pra sair. subir, né? Uhum. Pra ter esse Isso, movimento, né? vai fazer, você vai vir atrás, vai fazer a pressão e vai sair daqui, porque o negócio tá aqui, não tá nas suas costas. Então, Anota essa aí. anota, né? Ó, uma pergunta que eu tava olhando aqui na ordem, que você já respondeu, mas eu vou ler a pergunta só para confirmar mesmo. A pergunta era: preciso parar de amamentar depois que começa a introdução alimentar para meu filho poder comer mais? Já respondeu aí que não, né? Que até 1 ano. Não, e assim, tem uma mistificação de que você precisa parar de amamentar porque seu filho não come porque ele mama. Ou então, também tem muita mistificação de que não pode amamentar depois que ele comeu porque não vai absorver principalmente o ferro, a criança vai ficar com anemia, nada disso. O leite materno,
ele tem lactoferritina, que ela ajuda nessa absorção do ferro de outros alimentos, né? Dos alimentos que o bebê está consumindo. E, e como eu falei anteriormente, né? O leite materno até 1 ano de idade, não é eu que estou falando, né? Não fui eu que inventei da minha cabeça, são recomendações de órgãos, né? Como o Ministério da Saúde, a OMS, Brasileira de Pediatria e alguns outros, né? Que eles têm a cartilha, têm as recomendações, que estão até 1 ano de idade, o leite materno é uma das principais fontes. Ela não vai ser mais somente aquela até os 6 meses, né? Mas ela vai continuar tendo o seu papel ali. Por quê, gente? Vamos pensar de forma mais racional. O bebê, ele vem desde que nasceu até os seus 6 meses de idade só mamando, só entra líquido. Então, ele vai botar, ele vai agora, não, agora eu completei 6 meses, eu sei que eu tenho que Apertar a comer. chavinha, né? Ah, eu apertei o botão lá, comer. Não, não é, gente. O comer é um ato aprendido. Uhum. É igual andar. Porque a criança, ela já sai da barriga, ela já sai andando? Não. Ela sai o quê? Ela senta, depois que ela sentou, ela engatinha, depois que ela engatinha, ela sai se arrastando, depois ela sai andando, segurando com apoio, até ela, o seu corpo todo treinou, a sua musculatura se fortaleceu, o seu cérebro, o seu sistema motor se conectou todo e a criança sai andando, correndo e pronto, né? É a mesma coisa com a alimentação, não é porque a criança completou 6 meses que na primeira colherada que você deu, ou no primeiro alimento que ele ofertou, ele vai sair comendo, né? E tá tudo certo. Não. Ah, não, você tem que parar de amamentar, porque daí ele vai ter fome. E ele vai comer mais. Não. Ah, ele come pouco porque você dá de mamar. Não, o bebê, ele sabe o quanto que ele precisa comer. Essa questão da quantidade é muito assim, é a nossa expectativa. Uhum. Não existe uma Realmente quantidade tá alta, ideal. né? Sim, é normal, é instintivo. Todo mundo, assim, não, tem que comer. Se não comer, vai morrer de fome, né? Ele comeu pouco, mas comeu pouco sob que ponto de vista? É sob o seu ponto de vista. O comer pouco, até adulto, o que eu considero comer pouco, para você pode não ser, ou vice-versa, Uhum. não é? Então, assim, são pontos de vista diferentes. Então, assim, o bebê, ele sabe que você oferta o alimento e é ele que vai decidir o quanto ele vai comer, Isso, né? isso eu aprendi na marra. Eu tinha altas expectativas. E aí depois eu tive baixas expectativas, mas mesmo assim tava alta para pra minha realidade. Muita gente falou, nossa, falou isso pra mim, sabe? Até porque o Lucas, ele foi comer pra eu virar e falar assim, ele está comendo bem. E a minha definição de bem foi cada vez diminuindo. Até que bem pra mim virou uma refeição por dia completa. Ele comeu a refeição, não a quantidade, mas ele comeu. Ele sempre sentava, mas ele tinha dificuldade de mastigar, dificuldade de engolir. Então eu tive fono, nutri, vários acompanhamentos. Mas a primeira vez que eu falei, assim, o Lucas comeu bem, ele tinha mais de 1 ano. Então, assim, foi muitos meses frustrante pra mim, sabe? Porque eu tinha expectativa de que ia ser muito fácil. E hoje, até num dia que ele não come bem, ele ainda come mais do que eu acho que. Eu falei, nossa, filho. Ele tá com 2 anos, né? Então, assim, foi muito ajustado. Eu tô olhando aqui o horário, então eu quero fazer um light round com você. Um light round é quando eu faço a pergunta e eu vou fazendo, você vai respondendo. E aí, porque eu quero que a gente feche antes de dar 1 hora pra gente conseguir salvar a live. E aí você responde, e depois que eu fizer tudo, você pode voltar em qualquer assunto que você achar mais importante, tá bom? Então vamos lá. Tá ótimo. Igual speed dating. Vamos lá. Sucos e água de coco. Por que não antes de 1 ano?
Sim, o suco, tanto o suco quanto a água de coco, né? O suco, você tá tirando as fibras das frutas, né? Você tá dando. O que você vai dar o suco, se você pode dar uma fruta para a criança? O suco ali você tirou toda as fibras, a maioria dos nutrientes. Então, não tem por que dar. Se você pode dar um alimento melhor, a criança conhecer aquele alimento da sua forma natural, né? Uhum. Não, não, Não precisa, não né? tem porquê, tá? Não Né? precisa. Então, assim, não E precisa. E outra, o estômago do bebê é pequeno. E você dar o suco, ele vai aumentar o volume. E aí depois a criança não vai ter o interesse de comer. Ela não vai ter o interesse por quê? Porque ela tá com o estômago cheio, né? isso é uma coisa que a minha personal trainer falou comigo uma vez, que eu gosto muito de tomar suco natural. E aí ela falou assim: quanto de suco que você. Quanto de suco você faz, né? Quantas frutas? Eu falei, eu coloco 2 cenouras, uma beterraba, 3 laranjas, 2 maçãs. Ela, Laura, é pra você comer uma maçã, uma laranja. Tipo, o suco a gente vai espremendo, a gente tá ingerindo muito mais do que se a gente fosse comer, né? Pois é. Uhum. Próxima pergunta. Essa é a pergunta que só quem é mãe e pai conversa sobre isso naturalmente, que é o tal do cocô. Gente, se você nunca mandou uma foto de cocô do seu filho para uma mãe, seu dia chegará. O cocô, seu intestino, soltou o intestino, ficou diferente. Isso é normal na introdução alimentar. E o que pode ajudar, né? Qual o tipo de comida que pode ajudar o cocô da criança ser esse movimento bowel movement, né? O intestino funcionar melhor. Assim. Então, pode acontecer tanto a diarreia, né? O cocô mais molinho, quanto o cocô mais duro. Por quê? Porque a criança está consumindo outros alimentos. Antes era só o leite materno. Então, a consistência vai mudar. E aí tem que ser observado, porque o cocô mais líquido, né? Tem que atentar se não é uma diarreia, para ver também questão de manipulação do alimento, se não teve alguma contaminação, né? Ou então é só porque o intestino da criança está se adaptando a essa nova alimentação. Mas aquela assim, tem os alimentos constipantes, que eles ajudam a, a deixar o cocô mais durinho, né? A trancar essa, digamos assim, essa diarreia. E os alimentos que são mais laxativos, né? Que eles ajudam a deixar o cocô mais molinho, né, dar essa diarreia. Então, assim, a gente tem que ir equilibrando. Ele tá com o cocô muito duro, vai deixar de dar os alimentos que são constipantes? Não, não vai deixar. Mas a gente vai dar o quê? Prioridade para os laxativos. Os mais famosos. Laxativo, ameixa, laranja, né? Aí os constipantes, a banana, a maçã com casca e muitos outros. Mas assim, a gente vai dando aquela revezada, né? E vai observando como que tá indo esse prende e esse solta do bebê para saber se é realmente só alimentação ou se tem algum outro fator, né? Como algum agente contaminante ou não. Isso que você falou Mari, só muito. completando aqui, ó. A gente estava discutindo um grupo de amigas sobre isso, essa questão do intestino, o que ajuda, o que atrapalha, né? E aí teve umas mães que deram uma dica, e eu queria confirmar com vocês se essa dica procede mesmo ou não. Colocar mais azeite e óleo de coco nos alimentos. Ajuda ou não? Ou não faz diferença? Assim, ajuda, mas tem que. Também não pode exagerar, né? Tem que ser Moderação. com uma certa moderação. Mas ajuda sim. Uma coisa que aconteceu comigo é que, como o Lucas demorou muito a comer mesmo comida, o cocô dele era sempre mais mole. Aí eu ia no pediatra, o pediatra falava assim, nossa, eu falava assim, ele tá com diarreia. Ele, não, mãe, isso aqui é de peito. Ele falou, tem muitas fórmulas que prende. Então, às vezes, a mãe chega aqui, eu tô dando comida. Não, quanto de fórmula que ele tá tomando? Se ele tá tomando mais fórmula, mais chance de prender, né? Então, isso que você falou é muito verdade. Tem que analisar, né? A gente vira análise de Isso, cocô. tem que analisar. Às vezes é a fórmula, aí troca a fórmula. Uhum. Às vezes
algum outro agente, alguma coisa teve. Por Ferro isso que é também, né, importante a frente. higienização dos alimentos na hora de preparar, o ambiente que esse alimento foi preparado, né? Isso tudo influencia. Isso. Ó, próxima pergunta, essa daqui também é bem polêmica. O que começar? Fruta, legume, picanha? Qual a recomendação? Aquela assim, picanha? Picanha não, né, gente? Dura. Mas Foi bem assim, não audaciosa. tem o. Eu Ai, comeria tem com que picanha. começar. Ela assim, tem que começar com uma fruta. Não, tem que começar com o que é natural, vem da natureza, é natural, dá para seu bebê, né? Então, assim, dá prioridade para o quê? Um alimento, a gente tem os grupos alimentares, os cereais, vou até pegar a minha colinha aqui para eu não esquecer nem. Os cereais e os tubérculos, que são o Eu arroz, vou o mostrar pra vocês. Peraí. milho, Pode falar. o arroz, o milho, quinoa, mandioquinha, batata, né? Tá incluída aí nesses cereais e tubérculos. As leguminosas são os feijões, as lentilhas, as ervilhas, grão de bico, por aí vai. As verduras, as selgas, são as folhas, né? Carne e ovos, sim, carne e ovos. Ovo já antigamente tinha, não era era uma recomendação de não se dar o ovo inteiro para a criança antes dos 9 meses, 1 ano de idade. Mas tem uma recomendação já recente da Sociedade Brasileira de Pediatria, que pode sim, desde a introdução alimentar, dar o ovo inteiro para a criança, né? Só no caso de que tem um histórico familiar de alergia, né? Que não se começa com ovo, é só depois de 1 ano de idade, né? Mas assim, carne bovina, peixe, só não inclui os frutos do mar. Por quê? Os frutos do mar, eles são potencialmente alergênicos. Então, faz-se a recomendação de iniciar depois de 1 ano. Mas, assim, tem também hoje já uma nova, digamos assim, recomendação, que é a janela imunológica, onde você começa introduzindo aqueles alimentos alergênicos de uma forma gradual, tem todo um passo a passo, toda uma janelinha, não dá para explicar aqui porque é bem, né, detalhado, né? Então, assim, é tudo feito com orientação do nutricionista e do médico, tudo feito um acompanhamento, mas, assim, tem já essa possibilidade de você, se for de interesse da família, claro, de fazer essa janela imunológica da criança para que o organismo vá se acostumando e que ela não venha a ter alergia, digamos assim, né? Vai trabalhando essa janela imunológica dela. E as frutas e os temperos. Então, assim, começar por onde? É natural? É tudo? Vamos pegar, assim, um alimento de cada grupo. Mas, no início, eu vou dar um alimento de cada grupo, eu vou colocar um cereal, eu vou colocar uma leguminosa, eu vou colocar uma verdura, eu vou colocar uma carne. Não, eu não vou. Por quê? Porque a criança, ela tá aprendendo a comer. Então, assim, eu vou ofertar o quê? Mamou, vamos supor, começou aos 6 meses. Mamou de manhã, depois no lanchinho da manhã, vamos começar com a frutinha? Vamos começar com a frutinha. Qual fruta? A que você tiver em casa. Opta pelas frutas da estação. Por que as frutas da estação? Além delas serem mais econômicas, né? Que elas vão tá mais baratas, elas vão tá mais nutritivas e vão estar com menos agrotóxicos. Uhum. E as pessoas que têm condições de comprar produtos orgânicos, oferecer os orgânicos. Mas a gente sabe que não é a realidade da grande maioria das pessoas, principalmente aqui no Brasil, que é tudo muito caro. Tem lugar até que não tem. Então, assim, quando você não pode dar os orgânicos, que você comece pelos alimentos da estação, né? E assim, tem fruta que pode, tem fruta que não pode? Não, pode, tudo pode. Isso que você falou da janela imunológica, meu filho tem alergia a ovo. E eu não sabia, né? Porque eu comecei dando ovo. E aí eu percebi que ele vomitava muito. Aí eu levei num alergista. O pediatra falou: pode ser o ovo, vamos ver. Para de dar e vamos ver se ele para de vomitar, né? Levei no alergista e ele falou: deu alergia a ovo, mas não deu uma proteína do ovo, que se for
assado por tantos graus e tanto tempo, ficou ok. Então, o que a gente fez? Durante essa janela imunológica, a gente deu para ele todos os frutos do mar e pasta de amendoim natural, 100% natural, porque são os maiores alergênicos aqui na minha região. Então, ele falou, ele não precisa nem comer, você põe na pele dele. Aí eu tinha vezes que eu punha na pele, na mão. Ele fez o teste, a gente fez lá no consultório, tá, gente? Não tô falando pra vocês testar tudo no filho de vocês, não. A gente foi no consultório, dentro da sala, com vários, em caso de algum problema lá, e fiz o teste e foi fazendo isso. Então, isso é uma coisa muito legal que a gente pode falar mais depois sobre a janela imunológica. Ok, vamos lá. Método tradicional versus BLW. Recomendação, o que você sugere? Você acha que os dois têm como ser feito de maneira respeitosa e legal? Ou um é velho, um é novo, ou um é muito bougie e o outro que é o bom? Como é que é? Assim, vai muito da particularidade de cada família, né? Tem família que não se sente segura de nenhuma forma de fazer o BLW, né? Assim, o BLW ele ainda é muito vilão. Por quê? Por falta de conhecimento. Tem muitos médicos que condenam o BLW da boca para fora por falta de conhecimento, sabe? Então, assim, eu sou a favor de conversar com a família, explicar, né, os métodos e sim, se ela se sente segura, então vamos partir pelo, digamos assim, pelo participativo, onde eu vou mesclar os dois, né? Mas assim, eu particularmente não gosto muito do método antigo. Por quê? Não é assim, não é que eu não gosto. Assim, não é que eu não gosto, mas eu não gosto de você. Mas é assim, que eu não gosto. não é que eu não gosto, mas eu não gosto de você, né? Assim, por quê? A criança, o bebê, é tudo novo, é tudo novidade. Ele tá começando, ele tá conhecendo, ele tá aprendendo. Faz a papa, é tudo misturado. Ela não consegue distinguir o sabor de cada alimento. Então, assim, quer fazer eu não tenho segurança de dar um pedaço. Ai, gente, isso é um absurdo. Dar um pedaço pra criança. Ele não tem dente. Como que ele vai mastigar? Gente, gengiva é uma coisa super dura. O Bernardo e o Miguel foram ter dente depois de um ano. Fizeram aniversário banguela. E assim, o dente é o de menos, né? Porque os primeiros dentes que nascem são os da frente. Só que se todo mundo observar, quando a gente come, a gente mastiga, para onde a gente joga? A gente mastiga com os dentes de trás. Se fosse assim, a gente só ia comer quando? Né? Assim, que meu pai não me escute, que meu pai nem disse que eu não lembro quando que nascem os dentes de trás. Nossa, o Miguel tá com 1 ano e 10 meses, ainda falta o último molar, de cima e de baixo, ou seja, por quase 2 anos. O Lucas não dá pra contar, porque o Lucas já tem todos os dentes faz 1 ano, mas tudo bem. O Lucas, ele é tenso, mas... Então, assim, sobre o método, né, assim, que a família não se sente segura pelo BLW, vamos no método, digamos assim, antigo, mas de uma forma adaptada. Não liquidificar. Por que não liquidificar os alimentos? Porque a criança não vai, ela só vai engolir, ela precisa treinar a mastigação. Ela precisa fazer esse treinamento. É uma aprendizagem. É só a gente lembrar de como a criança começa a andar, os passos que ela percorre para andar. Então, a gente tem que passar isso para a alimentação também. Ela está aprendendo, né? E então, assim, não tenho segurança, Nutri, não tenho segurança com esse método, me ajuda, o que eu faço? Vamos lá. Então, vamos fazer amassadinho, mas vamos separar no pratinho, né? E incentivar que a criança coma sozinha, do jeito dela, né? E que ela vai evoluindo, que ela vai pegando ela vai
pegando essa autoconfiança, ela tendo a sua independência, né? A sua autonomia. Uhum. Então, assim, aí conforme, assim, e vamos evoluindo a consistência, tá? Não tenho segurança no BLW. Quero começar com usar a papinha. Não vamos fazer assim, vamos fazer os alimentos amassadinhos, né? Mas separadinhos, não em forma de papinha. E conforme a criança vai ganhando os meses, né? A família também vai conhecendo aquela criança, vai perdendo o medo, vai vendo que a criança, a natureza, sabe, é instintiva. Então, aí a gente vai evoluindo as consistências, né? Vai saindo daquele amassadinho do garfo para um amassadinho com uns pedacinhos maiores, até depois ir aumentando, né? É o que a gente E fala, assim, sempre é o estudar, né? Você falou assim, saber o amassadinho, aumentando, é estudar esse processo, né? Porque a gente acha que. isso, evoluir as consistências, porque crianças que elas vão de 6 meses até 1 ano de idade, só na papa, só no alimento muito pastoso, ou a papinha, né, que é quase líquida, né? Tem gente que ainda Ela não bate, desenvolve. liquidificador, Uhum. peneira, nossa. Até hoje tem pediatra que Além orienta isso, né? de liquidificar, passar na peneira, você não está incentivando a criança a desenvolver a mastigação. Uhum. E você está tirando os nutrientes, as fibras, tá perdendo muito nutriente, tá ficando tudo ali na peneira, né? Então, assim, você tem que Quando eu tava incentivar, a criança grávida, tem que aprender a mastigar. quando eu tava grávida do B, eu viajei lá para os Estados Unidos para fazer um enxoval dele, né? E eu lembro que na época, eu tenho uma amiga que o filho dela é praticamente da idade do Bernardo. A gente estava grávida juntos. Ele nasceu um pouquinho antes do B. E aí ela tinha comprado um daqueles. Como é que chama aqui? Aqueles, Processador? aqueles mini processador, né? Que você só aperta assim, né? E ele bate e tal. Muita gente usa para fazer shake, né? Essas coisas, né? E ela falou assim: ai, nossa, uma amiga minha, uma prima, não lembro, me indicou esse aqui que é muito bom para fazer papinha e tal, nananã, eu já comprei, porque a gente viajou e tal, né? E aí, quando eu fui lá para os Estados Unidos, eu falei: vou comprar também, né? Já que é bom para fazer papinha, eu tô aqui nos Estados Unidos, mas barato, comprei. Antes do Bernardo chegar nos 6 meses, ele já estava no time da LW, né? E hoje eu uso esse negócio muito, porque a gente faz vitamina para os meninos todo dia. E eu nunca fiz papinha naquilo lá. A única coisa de comer, exceto vitamina, que eu fiz ali foi aquele negócio de milho, como é que chama, gente? Um purê de milho, esqueci como é que chama agora. Que é o Curau, milho canjica. batido ali com leite e tal, né? Só a única coisa de comer que eu me lembro assim, de ter feito. Então, assim, isso em 2017, 2016, 2017, não tem muito tempo, né? E as pessoas replicando a dica, compra isso que é bom para fazer papinha, né? É. E eu conheço pessoas, né, que dão papinha para os filhos, que dão amassadinho, que dão um pedaço. E eu acho que, assim, tem famílias que vão se adaptar ao BLW e famílias que não. E é a realidade de cada um, né? Eu tenho uma amiga que, assim, eu super indiquei BLW para ela e tal, conversei, um monte de coisa. Ela até tentou e falou assim: olha, Mônica, não dá pra mim. Eu até tentei, mas não consigo. É muita bagunça, é muita coisa pra pensar, né? Tipo assim, e o próprio receio, né, de engasgar, e aí, tipo assim, desistir. Desistir e vou fazer o tradicional, papinha mesmo. E aí passou um tempo, ela comentou comigo, tipo assim, tô fazendo BLW com as frutas, tipo assim, né? Pelo menos com as frutas, ela tava se sentindo mais à vontade para dar ali um pedacinho, para deixar, né, a filha dela segurar. Então, assim, tem essa questão, né, de perder o medo, de se sentir seguro, que eu acho que isso influencia muito, né, na escolha de como que vai ser feita, né, a introdução alimentar. E eu acho que é super importante evoluir, né? Não Sim, é eu porque criança não tem dente que você vai ficar dando papinha até nascer todos, né? É o conhecimento. A gente Sim, acha que não tem que estudar, mas tem que estudar nisso, né? E qualquer do lado que sim. o que você falou, ser E, cuidadoso, né? e é muito importante você procurar uma ajuda especializada, porque
vou ressaltar, claro, né, puxando para o meu lado, mas lembrando que o profissional qualificado e especializado em alimentação, em orientação. Gente, eu até escrevi aqui bem bonitinho para falar. Pode ler, Então, pode assim, ler. deixa eu achar a minha cola, gente. Eu falei, eu vou deixar registrado, ó. Ressaltar a importância do profissional, que o profissional que está apto e capacitado para orientar e prescrever sobre alimentação adequada e ideal de acordo com a necessidade de cada pessoa é o nutricionista. Não é pediatra, não é nutrólogo, não é gastro, não é endocrinologista. Não é a tia, a amiga da vizinha. Nem a avó. Não, nutrição alimentação é aquela história assim. Não é a blogueira, tá? Porque, né, não é a blogueira, não é a dica da vizinha, ai, porque comigo deu certo, então com você também vai dar. Então, assim, o único profissional que estuda a sua vida acadêmica inteira e depois que a gente sai da faculdade, a gente continua estudando só sobre alimentação é o nutricionista. E nós somos respaldados por lei que a única pessoa para prescrever sobre alimentação é o nutricionista. Então, assim, procurem alimentação, a pessoa adequada é o nutricionista. Mari, super, Sabe? super, Ele super importante o que você falou. Eu nem acho que é puxar sardinha, assim, pro seu lado, como se fosse alguma coisa errada, não. Porque, assim, a Não. gente está num grupo de mães, né, que a gente discute de tudo, né? E sempre surge esse assunto de alimentação, de produção alimentar, porque, assim, é o grupo da nossa Dola, Vivi, querida, acho que ela não está participando, ela deve estar ocupada. Que ela sempre está aí dando um oi pra gente. Teve um parto. Então, assim, entram mães de várias idades, né? Que tá na gestação ou que o bebê já nasceu. Então, o grupo vai se reciclando nos assuntos, né? Então, sempre surge esse assunto. E muita gente fala assim: ai, gente, o pediatra falou que era para dar tal coisa, ou que não era para dar tal coisa, e agora o que eu faço? Filha, Eu vou pediatra não contar tem uma que falar de experiência comida. pessoal. Comida, Eu vou contar uma experiência pessoal minha. O pediatra que acompanhou meu filho até a gente ir embora da nossa cidade, porque eu sou de Porto Velho, sou de Rondônia, e Augusto nasceu lá, e com 4 anos nós fomos embora, nós fomos para Belo Horizonte, a cidade do meu esposo, e depois nós viemos para Uberlândia. E esse pediatra do meu filho, ele foi meu pediatra, pediatra do meu irmão, que é meu irmão mais velho, foi meu pediatra, e ele... Não, assim, ele é maravilhoso, adoro as condutas dele na parte médica, né? Na parte médica. E sempre amo ele de paixão até hoje. Mas quando o Augusto, que nem eu falei, foi bebê de fórmula, ele orientou da fórmula e tal, eu peguei, passei a mão no telefone e liguei desesperada para uma Nutri, que foi minha professora da faculdade, expert em trabalhar com criança, principalmente com fórmula, porque ela trabalhou muitos e muitos anos no hospital infantil da minha cidade. E eu liguei para ela desesperada, chorando. Falei, Dani, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu esqueci. Ela falou assim, calma. Quando é com o nosso filho, a gente parece que esquece tudo que a gente aprendeu. E eu fui orientada por ela. Questões de quantidade, de como evoluir as quantidades da fórmula e tudo mais. Eu fui orientada por ela. E todo mês, Augusto teve acompanhamento com o pediatra. E no 4º mês, o meu pediatra lindo, querido, me deu um receituário dele falando o que eu ia começar. Ele tinha que começar com as frutas. Né? Ainda coloca assim, ele tem que comer agora. Ele tem, porque ele é um bebê de fórmula. E não sei o que. Aí eu engoli aquilo no seco. Eu falei assim, gente, eu amo esse pediatra, ele é maravilhoso nas condutas dele como médico. Engoli. Deixa ele falar. Saí de lá, a primeira coisa que eu fiz, rasguei e joguei no lixo. E eu falei assim,
vem cá, querido. Deu vontade de falar assim pra ele, vem cá, quem entende alimentação é nutricionista. Se eu ficar quieto no seu canto aí, vai Vai atender acontecer. só Ô, Mário, isso sua aconteceu comigo pediatria. também. Mas, E olha que assim, eu nem sou adulta, ele viu? era bem mais velho do que eu, né? E aí assim, eu conheci ele desde criança, então eu jamais ia ter coragem, tipo assim, de peitar ele. Ó, tipo, se fosse outro, eu acabaria falando assim, não como a mãe, mas como a profissional, sabe? Mas eu não tive coragem, eu simplesmente. Aí chegava no outro mês, ele, nossa, e aí, como foi? Eu falei, ah, não, foi tudo Foi bem. ótimo. Mentira, Tudo né? tranquilo. Foi A ótimo. imunização dele foi ótima. Quando É. o Bernardo tinha Gente, só 5 vou, meses, só vou atenção pro tempo aqui, que eu tenho umas perguntas que eu preciso perguntar. Então vamos só rapidinho aí, rapidinho. tá, não. Segura aí que eu li aqui, ó, que não precisa ser 1 hora, não. Dá pra fazer live de mais tempo. Tá Ok, rendendo o a assunto, a gente gente falou, eu continua não falando. quero, A não gente quero gosta de falar. alugar mais, não, mas fala aí pra Mas nós. quando o B tava com 5 meses, a gente morava em São Paulo e a gente se mudou pra Porto Alegre. E aí, na consulta dele de 5 meses com a pediatra, a gente já sabia da mudança, então seria, tipo assim, a última consulta com ele. Ela não era essa pediatra de coração, que eu amava de paixão, muito pelo contrário, era pediatra do convênio, que uma amiga tinha me indicado, e eu discordava de um monte de coisa que ela falava. E aí eu falei assim, ó, então, doutora, a gente, né, tá mudando de cidade, essa é a última consulta do B com você, a próxima consulta a gente já vai estar lá, a gente tá para mudar. Então, né, queria, né, as suas orientações aí, né, até eu arrumar um outro pediatra, né, as coisas que eu preciso saber, né, se acontecer alguma coisa, o que eu faço, que remédio que eu preciso saber de dar, essas coisas assim e tal. Nem falei de introdução alimentar, porque eu já sabia que, por ser prematura, eu iria esperar mais tempo. Então, eu nem estava preocupada com esse assunto. Ela foi, deu as orientações médicas todas dela, e no final falou assim, ó, já que você não vai vir aqui mês que vem completa 6 meses, eu já vou deixar aqui com você essa listinha. Ela pelo menos mandou esperar os 6 meses, né? Não deu antes, não. Eu vou deixar aqui com você essa listinha, e aí aqui tem todas as orientações para introdução alimentar dele, tá bom? E aí você já vai lendo, já vai se preparando e tal. Até você achar o pediatra, você já vai saber pelo menos começar. Aí eu, tá bom, obrigada. Acho que eu fui ler cada coisa. E tinha lá, só oferecer tais e tais frutas em tal e tal horário, bater Eu assim lembro assado, direitinho fazer as assim, frutas assim. que ele Nossa, passou, que era para começar com banana, depois ir para maçã raspada, depois ir para pera e suco de laranja lima. Eu lembro até hoje, gente, disso. E assim, eu fico pensando assim, qual que é a dificuldade? Porque o pediatra, quando é o médico, né? Os médicos em si, quando você vai no endócrino e ele detecta alguma coisa em você que não é da especialidade dele, ele te encaminha para a especialidade responsável. E, assim, não são todos, né? Claro que quando a gente acha um pediatra que encaminha para a Nutri, a gente vai lá, a gente abraça, a abraça, né? gente faz festa e tal, a gente guarda ele lá no coração para a vida inteira e indica para todo mundo, né? Mas assim, então, por que não indica para a pessoa Eu tenho uma responsável, para explicação quem para isso. tem a categoria Eu tenho disso, uma né? amiga tenho 2 amigas que são pediatras. Aliás, 3. Conheço 3 pediatras que são amigas pessoais, né? Elas não cuidam dos meninos, não. E eu conversei com uma delas sobre isso, né? Um dia que eu tava desabafando, tipo assim, por que os pediatras fazem isso e tal, né? E ela falou o seguinte, tem 2 questões. A primeira é que sobre eles não orientarem direito e não se atualizarem, né? Que na faculdade de pediatria, na faculdade de medicina, mais, né, os anos que eles fazem de especialização em pediatria, eles estudam, tipo assim, um semestre sobre alimentação. Então, eles têm um mínimo, mas que esse mínimo não é atualizado. Então, já começa errado que eles estudam muito pouco uma coisa que já está defasada. Mas já é do mínimo. Mas a questão de, muitas vezes, não encaminhar para o outro profissional e continuar replicando essas questões, é porque, assim, no geral, se a gente for pegar, né, tipo assim, a população do Brasil, a maioria das crianças, as famílias não têm a condição de procurar um nutricionista. Então, que tem esses 2 problemas, né? Que não é todo mundo que vai ter acesso ao nutricionista e as pessoas buscam no pediatra esse atendimento global, né? Então, como a introdução alimentar faz parte do, da vida, né, da criança, o pediatra acaba tendo que ter essa função de orientar, mas ele fica limitado. E eu acho que é um pouco nisso aí. Tipo assim, poxa, podia orientar, né? Tudo bem que nem todo mundo vai ter acesso.
Assim, o pediatra, ele sabe. Ele sabe dentro do consultório dele, né? ele sabe. Quem tem condição de procurar, quem não tem, né? E outra, ele atende, vamos falar assim, plano de saúde. Ele sabe quem é o paciente dele que é pelo plano de saúde. Então, fala assim, olha, eu estou encaminhando, você vai no seu plano de saúde, você vai procurar uma Nutri. Chegou seu plano de saúde, não tem uma Nutri, eles são obrigados a reembolsar, né? E eles... Isso é outro assunto. E outra, tá, os de baixa renda. Gente, no postinho tem nutricionista. Então, assim, é fácil, é em todo postinho que tem? Não é. Mas, assim, dá orientação para procurar. Ou então, se você é pediatra, você quer continuar orientando, estuda, leia. Nem que você não se aprofunde completamente. Mas hoje em dia o celular, qualquer 5 minutinhos, você abre um artigo, você lê. Eu acho que nem todos não leem nem a recomendação da própria Sociedade Brasileira de Pediatria, assim, né? Não digo que estão todos. Nem do Guia Alimentar do Ministério da Saúde tem essas coisas. Mas existe também muito essa questão de status. Eles acham que não, eu sou pediatra, só eu que mexo com crianças, só eu que posso mexer com criança né? E tudo mais. A questão é a seguinte, se a gente tem problema de coração, a gente quer um cardiologista. Então, com problema de comida, a gente quer um nutricionista. E falando em nutricionista, a gente ainda tá com umas 8 perguntas aqui. Algumas você já falou um pouquinho. Vamos tentar resumir aqui rapidinho. Uma pessoa falou assim, precisa sempre ter o prato completo com as 5 categorias. Como é que eu tenho ideia de receita? Você comentou aí, né, que tipo assim, não, só porque vai dar fruta, olha, fruta, mas tem que pegar um arroz, né, um cereal. Mas a ideia que você falou é de ter durante o dia, oferecer isso e as refeições principais, ter essa variedade, né? E toda vez que alguém fala assim, Laura, o que você cozinha para o Lucas? Eu falei, gente, na minha casa a gente cozinha para a família, né? Então, se você por acaso está vendo o prato da sua família e não tá um prato saudável, então toda a família precisa de uma reintrodução alimentar, né? Que a ideia é todo mundo estar comendo saudável e o bebê também, com a indicação, me corrija se eu estiver errado, de sal a partir de 1 ano, por causa dos rins, absorção, mas temperos naturais já, desde os 6 meses. Isso. Né? E então, vamos lá então. Uma pergunta aqui falou assim, comida congelada versus industrializada. É melhor comprar uma comida industrializada que tá na prateleira ou você fazer em casa, congelar e ter que descongelar na hora de comer? Congelar e descongelar na hora de comer, né? Assim, sendo aquela que você fez natural, né? Sem conservantes, aquela industrializada, vem o quê? São ricas em sódio, em outros conservantes, em corantes, coisas que são o quê? Para ter a durabilidade de prateleira. Mas vai perder nutriente o congelamento? Vai, mas não vai fazer nem falta em comparação com os malefícios de uma alimentação prolongada de industrializados. Por mais que seja um industrializado infantil, né? Sim. Próprio para o bebê. Uma outra que pergunta. É fake news, né? Comer brincando é errado e comer vendo tela é errado. Você pode deixar a criança assistir alguma coisa, ou você pode deixar a criança brincar, ou você não recomenda isso. Na hora de comer e pronto, acabou. Assim, a questão da tela e da distração, por exemplo, dependendo da brincadeira, não tem problema. Por quê? Assim, a alimentação, ela não tem que ser aquela coisa rígida, rigorosa, ela tem que ser uma coisa leve, um momento prazeroso, um momento agradável, né? E assim, a tela, o que acontece? A tela é uma distração. A criança não está vendo o que ela está comendo, ela não está percebendo o que ela está comendo, ela não está descobrindo, ela tudo é novo para ela ali, né? Tanto o bebê quanto a criança maiorzinha. Mas falando da introdução alimentar, a criança está descobrindo aquele novo sabor.
Então, se você ficar mascarando com tela, ela vai estar distraída, ela não vai aprender, ela não vai conhecer, ela não vai nem, não só os sabores, né? Mas também, assim, a regulação da saciedade, de ter aquele autocontrole do seu ponto de saciedade também, Eu já ouvi né? falando. Claro que você levar para a mesa um brinquedinho da criança, até aí tudo bem, mas agora assim, se for aquela brincadeira, ai, vou correr e vem, passa aqui, toma uma colherada. Não. Ou então aquelas brincadeiras super escandalosas que fica, ai, aviãozinho, não sei o que e tal. É, Não, tem que ser um momento agradável. A gente que é adulto, gente, eu não gosto de comer em lugar barulhento, televisão, aquele monte de negócio vai me dando uma agonia, vai me deixando irritada que eu perco até a fome. Imagina uma criança que está aprendendo a comer, né? E eu já vi gente falando assim, ai, mas meu filho só come se vê tela. E eu acho que isso, se chegou nesse ponto, tem que fazer uma reeducação alimentar, né? Uma reintrodução alimentar. Eu já vi adulto falando isso, até mesmo adulto. Eu, por exemplo, eu sempre tive mania de comer muito rápido. Então, por exemplo, enquanto meu marido estava terminando a salada dele, eu já tinha comido. Tipo assim, eu consigo comer um prato de comida enorme em menos de 5 minutos. Então, quando eu percebi isso mesmo, foi quando eu casei, porque a gente ia num restaurante e meu marido não tinha nem ainda mexido no metade do prato dele, eu já tinha acabado. Então, assim, eu tive que me reeducar para comer mais devagar. E eu acho que a criança com a tela tem isso, né? Se a criança só come em frente à tela, já tem um problema, né? Já é uma situação aí que tem que ser aos poucos. Eu acho muito difícil arrancar a tela e falar, agora você vai ter que ser uma reeducação. É assim, é um desmame. E aí, É um desmame, igual a, a, uma outra a pergunta. questão da tela, né? É, como se fosse um detox. Nem a questão da tela, assim. A, o bebê, logo no começo, as pessoas... Ah, eu vou dar a tela para ele distrair e eu vou lá dar a comida. Ah, não é ele não quer. Não é que ele não quer, é novo, gente. Ele tá aprendendo. Então, assim, tem que deixar a criança pegar, tem que esquecer no começo o comer, o ato O de objetivo não comer. é comer, o objetivo é conhecer Não, a vida, né? isso é conhecer. Ela tá conhecendo, ela tá aprendendo. Uhum. Como é que ela vai sair? Ela só tá acostumada com leite, que bota a mama na boca dela, ela aperta, suga, ou então a mamadeira, e de uma hora para outra, ela vai botar, você vai vir com uma colher, uma coisa que ela nunca viu, fazendo um movimento, enfiando na boca dela, ela vai ficar, meu Deus, que é isso? Claro que ela vai chorar, ela vai cuspir, né? Então, assim, tem N fatores. Então, assim, tem que deixar a criança realmente brincar, ela vai pegar, ela tem que explorar, ela tem que conhecer. Como que ela vai se interessar por uma coisa que ela ainda não conhece? Então, os pais acabam que, ai não, porque ela precisa comer, se ela não comer vai morrer de fome, vai emagrecer, vai ficar desnutrida. Aí vou lá, ai bota o desenho que a criança gosta, aí ela vai ficar ali, aí mete na boca. Ela não vai aprender a comer, ela não vai evoluir. Aí no futuro a gente tem o quê? Essas crianças super seletivas, ou em crianças com outras dificuldades alimentares, né? Que toca a outra E pergunta. aí, eu acho que a Então, gente está justamente num ciclo vicioso, porque no início você colocava a tela para a criança poder comer porque ela não queria. Aí quando você quer tirar, ela não sabe comer, porque ela nunca aprendeu a comer. Então, agora tem que desligar a TV, agora tem que desligar o celular, agora é hora de comer. A criança não sabe lidar com aquilo, porque ela nunca aprendeu, né, a lidar com aquilo. E assim, é uma questão, ela já está acostumada com aquela tela, então não adianta você querer tirar bruscamente de uma hora para outra uma coisa que ela está acostumada. Você vai tirar bruscamente, ela vai bater o pé, ela vai chorar, eu não vou comer. Começa aos poucos, afastando um pouco dela. Hoje, afasta um pouco e abaixa o volume. Amanhã, daqui a uma semana, afasta mais um pouco e abaixa um pouquinho mais o volume. Depois vai afastando até que vai chegar ao ponto e abaixa bem o volume, que ela não vai estar escutando, e aí ela vai se desinteressando e ela vai acostumando. E sempre assim, conversando, olha, não explicando o porquê, sendo sempre leal com a criança, explicando o porquê,
por que que aquilo não é legal, por que que a gente tem que tirar. Isso eu também acho que pode causar. Você falou a questão da saciedade, né? Uma das causas da obesidade infantil é a criança não saber quando que ela pode parar, né? E falando em obesidade, temos mais 3 perguntas. Essa pergunta do açúcar. Por exemplo, por que que não introduziu açúcar antes dos 2 anos? E depois dos 2 anos, não é aquela questão também de ofertar, né? Então, por exemplo, Danone, refrigerante, essas porcarias que a gente chama assim, que a gente gosta. Eu acho que tava mandando pra Mônica que eu tava no parque, aí eu tirei um passatempo da minha bolsa e uma banana, tava eu e meu filho. E aí, eu tirei um pacote de passatempo recheado e uma banana. Aí a mulher olhou assim: ah, Lucas, passatempo. Falei, gente, a passatempo é pra mim, pra ele é a banana. Aí ele disse: nossa, tadinho. Falei, gente, por que que se eu tiver comendo a banana é muito bem e ele o passatempo é ok, mas eu quis comer o passatempo, ele nunca comeu, nem sabe o que que é, e ele fala que é o biscoito da mamãe, e ele tá feliz comendo a banana, né? Então, por que que essa recomendação dos pelo menos 2 anos, e quando que é esse limite, né? Você falou um pouco da intoxicação intestinal, por que esperar os 6 meses? Grande risco, né? Eu vi na reportagem esses dias uma criança que comeu fandangos na escolinha e desmaiou, porque o rim não conseguiu, foi muito sal pro rim, né? Então, tipo assim, essa questão da intoxicação, a gente não sabe quem que vai ter o quê, mas por que esperar os 2 anos? Então, assim, eu tenho até um vídeo, eu tenho 2 vídeos no meu Instagram falando sobre isso, né? O porquê de não ofertar o doce para criança até antes dos 2 anos de idade. É, são recomendações dos órgãos, né? E por quê, gente? Porque a criança, o paladar dela tá sendo formado, né? O paladar, ele é construído, né? Então, assim, e o nosso paladar, ele já tem uma tendência natural ao doce, porque o leite materno, ele é meio adocicado, né? Então, o paladar do ser humano, ele é mais puxadinho pro doce. E outra, gente, doce. Quanto você apresenta o doce, ele rouba a cena de tudo. Então, assim, se você come uma coisa doce e você vai comer uma coisa, uma fruta, por exemplo, você acabou de comer um chocolate, você vai comer uma fruta, você não vai achar aquela fruta, nossa, a fruta que não tá boa, ela não tá doce. Igual Por tomar quê? suco Porque também. O suco tem que ser antes da sobremesa, porque perde o gosto. Isso, por quê? Porque, assim, esses alimentos como as frutas, os legumes, a gente chama de alimentos não palatáveis, né? Que são alimentos que ele não tem um sabor, digamos assim, marcante, igual o açúcar, né? Os alimentos açucarados têm. E, então, assim, porque você está ali até os 2 anos de idade, esse paladar está sendo construído e também questão de saúde, de os riscos a longo prazo, né? Porque igual a mesma coisa da introdução alimentar precoce, antes dos 6 meses, são malefícios a curto e a longo prazo. Que nem, mas eu dei, comi e não fui. Não morri, não tive nada, criança não teve nada. Não pode ter tido nada agora enquanto é criança. Mas, enquanto é bebê ou criança, mas entrou na adolescência, ou tá entrando naquela fase pré-escolar, aí as crianças ficam mais suscetíveis a doenças como diabetes, até na vida adulta também. Diabetes, obesidade, hipertensão, colesterol alterado, triglicerídeo alterado, são fatores que contribuem. E açúcar é caloria vazia, né? A criança, você tá dando ali uma caloria vazia para ela vai estar engordando, mas ela não vai estar se nutrindo. Por isso que eu falo, todo mundo tem aquela mistificação de que o bebê saudável é aquele bebê gordinho e que o bebê aquele bebê magrinho, a criança não é saudável. Não, não é a gordura, não é a caloria,
é o nutriente, que nem não é a quantidade que quantidade que eu tenho que dar de comida para o meu filho. É ele que vai, o bebê que vai dizer, tipo assim, dizer assim, ele vai te dar os sinais Uhum. de que ele está saciado. Ele vai empurrar, ele vai chorar, ele vai virar a cabeça, ele vai fazer cara feia e tal. Porque ele sabe qual, só ele sabe a regulação dele, né? E assim, mas a quantidade, a gente não tem que se ligar na quantidade, a gente tem que se ligar na qualidade do alimento, do que eu estou ofertando para o meu filho. Que nem perguntaram sobre dar um grupo de cada alimento. No início, não, porque a criança está conhecendo a alimentação, ela está aprendendo a comer. Então, assim, em cada refeição, dá 2 grupos, de 2 a 3, para ela aprender, porque ela vai comer eu posso não gostar hoje, aí eu vou lá, mas eu tenho uma outra escolha. Assim. Então, assim, variar os alimentos, para que ela conheça a maior quantidade de alimentos, e assim, quanto mais colorido, mais nutrientes diferentes eu estou dando para aquela criança. E aí, conforme ela vai crescendo, que ela vai aprendendo a comer, ela mesma vai aumentando, né, a quantidade que ela vai comendo, né, melhorando o tanto que ela come e tal. Você vai aumentando gradativamente, assim, não a quantidade. A quantidade é ela que vai te dizer se ela quer mais, se ela não quer, mas assim, a qualidade, a quantidade de oferta, né? Isso, Até que quando a criança tiver maiorzinha, assim, ela já coma um alimento de cada grupo. É sempre que a gente consegue? Não, não é sempre, mas é o máximo que a gente é, conseguir, né? isso que você falou aí da criança não gostar, aqui a recomendação que eles deram pro Lucas, porque ele teve uma dificuldade, né? A Nutri falou assim comigo: você tem que marcar 22 vezes que você ofereceu um alimento em não dias consecutivos de pelo menos 3 formas: cozido, assado, cru. Isso. Então, assim, até hoje eu só posso falar que o Lucas não gosta de uma coisa, que é batata amassada. Mas ele gosta dela de ela assada, Sim. batata. Eu digo, o que eu quis dizer assim, é ter mais de uma opção, porque assim, ela botou na boca aquele dia, ela pode não E gostar. depois Tipo gosta. assim, não é que não gostou, ela não quis comer, mas porque ela tá conhecendo o gosto. Sim. Então, assim, porque ela recusou hoje, eu não vou dar amanhã. Não, eu vou dar. E isso que Mas assim, amanhã não, eu vou pular daqui uns dias e eu vou oferecer de outra forma. Isso também é para as crianças maiores, não só da introdução alimentar. isso que você falou aí a criança ela tá comendo agora, o tanto que ela vai comer, como é que é? Isso é uma coisa muito da expectativa que a gente conversou, né? E eu acho que isso. Fala aí, Mônica, pode falar. Que eu já vou passar para Conecta. Aproveitar o gancho, antes que você mude de pergunta, que eu sei que você está de olho nas perguntas aí. É, pegando o gancho do que a gente está falando de grupos alimentares, de o que oferecer e tal, vou mostrar aqui o que a gente preparou para quem assistir a live. Tá? Eu acho que dá para a gente colocar para quem assistir depois também, não é só para quem está ao vivo, não. Mas só para quem assistir a live. A gente não vai postar isso lá no feed, então tem que assistir para saber que tem esse presente. Eu fiz, junto com a Laura, quando o Lucas estava prestes para iniciar a introdução alimentar, e aí logo em seguida ia ter o Miguel, então eu precisava dar uma revisitada nas informações, eu fiz uma colinha que eu tenho na minha geladeira, a Laura pôs na dela também. Super completinha, ó. Tem aqui Acho. quais alimentos podem ser dados para o bebê a partir de 6 meses, a partir de 1 ano e só a partir de 2 anos. E tem exemplos de alimentos dos grupos alimentares. Então, os 5 grupos alimentares, um pratinho como que seria o ideal de dividir, frutinhas que são boas de dar depois da refeição para juntar na absorção dos nutrientes. E aqui algumas recomendações importantes, principalmente para a gente lembrar, né? Se tiver alguém cuidando da criança, e sei lá, a mãe vai trabalhar e vai ficar com a avó, com a tia, com a vizinha, com alguém, coisas importantes para se lembrar. Então, para quem estiver assistindo a live, manda um direct pra gente. Eu vi na live e quero o presente, que a gente vai mandar o PDF para você imprimir e pôr na sua casa. Até eu quero. Então vamos lá. É a última pergunta e ela tem 2 partes, tá? Bico, mamadeira, canudo pode atrapalhar na mastigação? E se sim ou não, se você vê que a criança está tendo dificuldade de mastigar, quem que é o profissional que ajuda nisso?
o profissional que vai ajudar é o fono, né? Questão de mastigação, de deglutição, avaliar se, qual é o problema, até hipersensibilidade dentro da boca, isso tudo é o fono, né? Quando a pessoa vê os pais sentirem que a criança tá com algum problema, gente, corre, vai pro fono. Não deixa, porque como que você vai comer se você não consegue mastigar, você não consegue deglutir? Assim, canudo, eu não digo nem tanto, né? Porque o canudo, a criança, ela aprende a chupar, a sugar. Mas, assim, bico e mamadeira, sim, eles podem prejudicar, né? O bico pela a mastigação, oclusão de Musculatura também, né? Prejudica a musculatura. musculatura, a arcária dentária pode ficar modificada, ter problema de oclusão, que vai prejudicar essa mastigação. E a mamadeira também, porque a mamadeira, o que acontece? Diferente do seio materno, a criança, ela no seio, ela suga, ela faz esse movimento com a boca. Ela não bota o seio na boca e já sai o líquido, não. Ela precisa buscar por esse alimento. Então, quando a criança, ela é de aleitamento materno, ela trabalha a musculatura do rosto, né? Ela trabalha a musculatura da boca. E a criança de mamadeira, a mamadeira, se você vira a mamadeira assim, ela já sai o líquido. Então, quando a criança coloca na boca, ela não faz muita força Precisa para engolir, né? para engolir. Assim, hoje já tem alguns anos para cá que a indústria assim está se ligando nisso e está querendo melhorar. Quando o meu filho teve que entrar na fórmula, né? A gente ficou pensando assim, meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer? Que não sei o que e tal. E aí, meu marido saiu louco pela cidade. A gente morava numa capital, mas é uma capital do norte do país, que não é muito desenvolvida, igual Belo Horizonte, São Paulo, essas coisas, né? Então, assim, tudo pra lá é mais difícil de chegar. E ele vivia correndo nas farmácias atrás, porque a gente tinha pesquisado na internet que tinha de uma marca, que eu não vou divulgar a marca, né? Eu não tô sendo paga pra isso. Tinha uma marca de uma Olha, é mamadeira proibido que fazer ela propaganda de fórmula de bico de mamadeira. Então, quem vê de propaganda aí pode tudo. saber que está fazendo errado. E tinha uma marca de uma mamadeira que ela oferecia um bico que chamava era zero mais mais, que ela se assemelhava ao o formato da mama e ela tinha um buraquinho bem pequenininho que era para ajudar, mas mesmo assim saía muito fácil, sabe, o líquido. Então, assim, a criança, ela acaba que ela não trabalha essa musculatura, ela não, então acaba que quando ela vai para a introdução alimentar, ela vai ainda aprender a mastigar, ela não tá com a musculatura da face, né, fortalecida, trabalhada. O processo dela vai ser um pouco mais lento, né? Porque ela vai precisar aprender a fortalecer esses músculos. O Lucas, quando que eu comecei a introdução alimentar, eu comecei com água também, né? Que aí foi o momento de começar com a água e a gente usou aquele copo 360. E hoje ele prefere copo aberto mesmo, mas ele demorou mais de um mês para tomar naquele copo. E eu lembro de várias vezes eu falando assim, gente, eu vou desistir, né? Porque é um movimento mais difícil. E eu queria, tipo assim, eu vou dar em outras formas e tudo, mas eu queria que ele aprendesse o copo. E aí foi meio que uma coisa para eu ajustar minha expectativa. Tipo, ele tem 6 meses na idade agora corrigida. Eu não posso esperar que ele saiba brincar ou usar um copo, né? Então, assim, depois eu comprei um copinho pequenininho assim de silicone, que aí foi ótimo, que ele ia com a própria mãozinha e tal, e por aí vai. Mas eu acho que a gente pode resumir a live com algumas coisas aí. Primeiro, que se você tiver dúvida de alimentação, o profissional é a nutricionista. Não é o pediatra, não é a tia, não é a vovó, não é ninguém, é o nutricionista. Segundo, que a gente precisa estudar. Não interessa se você vai fazer do método tradicional
ou do método BLW, você precisa estudar, porque se você estudar os dois, ou o que você quiser decidir, você vai saber fazer uma introdução alimentar respeitosa, de uma maneira que você vai providenciar uma refeição saudável para o seu bebê e criar hábitos alimentares que vão ir para muito além, né? Eu sou da área da genética e eu gosto, estava dando aula hoje sobre isso. Estudos mostrando que mulheres grávidas que sofrem altos níveis de estresse, como esses bebês, hoje, que esse estudo demorou mais de 30 anos, alto risco de depressão dessas crianças e conectada a links genéticos. Então, às vezes, uma coisa que a gente faz bem agora, com 6 meses, pode ter influência, igual você falou, né? Diabetes lá no futuro. Então, a introdução alimentar é tão delicada, complexa e cheia de dúvida quanto E ela, assim, é extremamente importante. Se você é bem orientado, se você faz se o seu bebê tem uma ótima orientação de uma introdução alimentar, você vai ter esse benefício para o resto da vida. Porque é o quê que acontece? É na infância que a gente cria os nossos hábitos, né? Tudo é aprendido. A gente não nasce falando, a gente aprende a falar, a gente aprende a andar, a gente aprende a comer, a gente aprende a fazer escolhas, né? Então, assim, se a gente quer os nossos filhos cresçam adultos saudáveis, sem precisar de remédio, que nem eu falo, eu tiro aqui por Uberlândia, eu comentei com meu esposo esses dias, que eu nunca vi abrir tanta farmácia. Gente, tá abrindo muita farmácia e não é só aqui. Porque a demanda está crescendo. As pessoas estão adoecendo, estão colhendo os frutos lá do passado. Né? Então, assim, procura por uma orientação. Você não tem condições de pagar por uma orientação com um profissional adequado. Mas, assim, gente, a internet você acha muita coisa, mas, assim, coisa boa. Procura por matérias, por artigos científicos, de profissionais renomados, né? Procura por essa informação, não vai porque, mas eu fiz isso a minha vida inteira, a minha avó fez isso e tal. Ninguém morreu, mas não morreu, mas tá aí. Cresceu um adulto que teve problema de saúde, que toma remédio. Eu tenho várias coisas que eu não gosto de comer, coisa que eu nem quero experimentar. E, tipo assim, é o tipo de coisa que a gente toma muito cuidado com os meninos, para que as nossas preferências, principalmente as ruins, não passem para eles. Né? O Bernardo, ele come, sim, um monte de coisa que eu não como. Mas tem aqui em casa, ele come sim, com boca boa ainda, não é empurrado não, porque a gente não possa comer nada. Então, assim, é um aprendizado mesmo. E o é uma questão, é um aprendizado, é uma questão de hábito, de costume. Então, assim, vamos focar nas crianças, porque elas vão aprender aquilo e elas vão levar para a vida inteira, seja alimentação, seja hábitos de leitura, seja hábito de esporte, tudo que ela aprender na infância, ela tem a grande chance de seguir na sua vida adulta, né? Isso, e é uma coisa complexa, não é uma coisa fácil. Assim como a amamentação não vem natural, não é assim instintivo, é uma coisa que a gente precisa de ajuda. E você que está escutando isso aí, você não está sozinha, pode perguntar, procura uma Nutri, procura alguém com uma indicação de uma Nutri, alguém para compartilhar experiência. É bom você ouvir experiências de outras pessoas, boas e ruins. Porque você, buscando conhecimento, buscando artigo, ouvindo experiência, tudo isso soma para você providenciar o que é melhor para o seu filho. A gente sabe que a gente não é perfeito, mas a gente sabe que todo erro que a gente faz é tentando acertar. Então, vamos tentar acertar cada vez mais, né? E, na dúvida, procurar uma Nutri. Mas, Mari, eu vou deixar uma mensagenzinha assim para os pais, principalmente para os pais dessas crianças, dos bebezinhos que vão começar a introdução alimentar, até de criança pequena também, então é para todo mundo.
O segredo de uma boa alimentação, primeiro de tudo, é o amor, é a paciência e é a persistência. Quando a criança está entrando, o bebezinho está entrando na introdução alimentar, tem que lembrar, ele está aprendendo, então ele não vai sair comendo de uma hora para outra, né? Aquele alimento, ele não vai comer tudo, ele não. Você tem que tirar a sua expectativa de cima da criança, né? E a criança, quando ela sai a partir do ano de idade, sempre chega e fala assim, ai, Nutri, ele comia tão bem, ele comia tanto e agora ele não tá comendo nada. Ai, meu Deus, o que eu faço? A criança, depois de um ano de idade, ela dá uma desacelerada no seu crescimento. Então, assim, a sua fome, o seu corpo, antes, o corpo do bebê precisava de mais nutrientes, de mais alimento para aquele estirão do crescimento. Depois de um ano, aquele crescimento dá uma reduzida e, consequentemente, a fome também. Então, assim, paciência, se atenta para essa mudança, né? E para os pais daqueles que são maiorzinhos e acabaram se perdendo, mas antes ele comia de tudo e agora ele não come nada, ele só quer não sei o quê, assim, é buscar entender o que aconteceu, onde que se perdeu essa alimentação, né? E assim, paciência, persistência, porque mudança de hábito não é fácil. Então, assim, em todas essas fases da introdução alimentar e até quando a criança já está maior e está tendo alguma dificuldade alimentar, o segredo é amor, paciência, persistência, e quando você vê que você não está obtendo sucesso, procura por uma ajuda especializada. Sim. Né? Não deixa assim, chegar no extremo para você buscar por essa ajuda, né? E eu acho que, assim, para terminar aqui, primeiro, antes de eu falar uma coisa que eu quero falar para os adultos, eu quero agradecer a você. Essa foi a nossa live mais longa, com muita pergunta. Então, se alguém tiver mais pergunta, pode mandar, que a gente manda para você também. Eu agradeço que você deu muita informação. E essa live foi longa porque esse tema é complexo, né? Você não tem como falar tudo que você estudou aqui nas pós que você fez. Então, você mesmo falou, é tudo muito individualizado. Então, às vezes, uma coisa que vai funcionar para minha criança não vai funcionar para da Mônica, não vai funcionar para o seu. Você mesmo falou, você como Nutri procurou uma nutricionista, porque é bom você ter alguém de fora dando opinião, que as nossas expectativas nos cegam. E então eu quero te agradecer muito, muito pelo seu tempo, disposição, compartilhar com a gente. E a mensagem que eu tenho para os adultos é que o meu pediatra, o nome dele é o meu pediatra, ele fala, o Dr. Regis, ele fala, trate adultos como adultos. A sua tribo, as pessoas que vão conviver com sua criança, converse com eles como adulto. Eu nunca tive nenhum problema, nenhum problema. Ninguém nunca ofereceu doce pro Lucas sem me pedir. E eu sempre falo, não, ele não come. Então, eu nunca tive esse problema. Eu nunca tive ninguém falando assim, ai, não, mas vamos ligar aqui o celular. Quando me perguntaram, eu falei, não, ele não come assistindo no celular. Várias coisas assim. E eu tenho amigos que têm uma alimentação muito diferente da minha. E não estou falando que um é ruim, outro é bom. Estou falando que é diferente. E todos os meus amigos respeitam muito a forma que eu alimento o meu filho. E eu respeito muito a forma que eles alimentam. Do mesmo jeito que eles não ficam falando assim, nossa, isso é bobagem. Eu não fico também falando assim, nossa, tem açúcar. Eu acho que é um respeito mútuo que a gente tem que ter de diferentes opiniões. Então, com aquela ideia de que trate adulto como adulto. Não deixa, porque você quer fazer uma introdução alimentar de um jeito que você acha melhor, não seja forçada a fazer de uma outra forma por outra pessoa. E não deixa ninguém te magoar por isso. Você pode ouvir opinião, você pode buscar opinião, mas no final das contas é você que tá, as pessoas da sua casa, a sua tribo, precisam respeitar isso, né? Muito, 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 muito obrigada. Te agradeço de coração. Essa live
Eu que agradeço o convite, muito, muito obrigada. Eu fiquei muito feliz, né? Assim, eu adoro, né, falar do meu mundo, do meu universo, né? Eu sou apaixonada pelo que eu faço, né? E então, assim, é muito assunto, eu tenho, a gente sempre quer falar, tem muita coisa para falar, e realmente a alimentação é um assunto muito, muito extenso, muito complexo, porque vamos até assim, para os adultos entenderem, eu gosto de dar muito exemplo assim, quando eu atendo os pais, eu gosto de dar alguns exemplos voltados para eles. Porque assim, quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente tem uma percepção melhor, né? E eu falo assim, muitas pessoas falam assim, mas eu não, aí eu fui aí eu não consigo fazer dieta, não sei o que e tal. Mas por quê? Por que você não consegue? É, tudo assim, porque a fulana emagreceu comendo isso e isso. Aí eu fiz a mesma coisa e não deu certo. Ai, tá vendo? A dieta da fulana não deu certo. Gente, tem que ser tudo muito personalizado. O que funciona para mim não funciona para você. Eu posso te dar, posso dar a orientação aqui de uma forma geral. Para você vai funcionar, para você não vai funcionar, porque cada caso é um caso. Nem eu falo, todo ser humano é único, principalmente as crianças. Não compare o seu filho com outra criança. Ai, porque o filho da vizinha come isso e o meu não come. Ou então, porque o meu come isso, o da fulana não come. Gente, não compara. Cada ser Não dá é para único, comparar nem cada os criança é irmãos, porque aqui em casa única. foi super Não dá, não. diferente. Não dá, não. A minha mãe que eu diga, eu e meu irmão, tá, filhos da mesma mãe, do mesmo pai, quando a gente era criança, meu irmão comia assim de tudo, super bem, comia demais, e eu não comia quase Eu nada. e minha irmã. E minha mãe ficava assim, tira de um, minha mãe tinha que tirar do meu irmão e enfiar em mim. E aí era aquela briga, Sobrava porque eu do seu, ele demorava, não comia, sei o aposto, quê. né? Bom, então, se a minha mãe e meu pai levantassem da mesa que eu demorava demais, eu falava assim, come, 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 porque senão a mamãe vai brigar comigo. E meu irmão ia lá e comia. Então, assim, cada ser é único, tudo tem que ser individualizado, tem que ser investigado. Tem muitos pais que chegam para mim assim com uma ânsia de eu dar uma resposta logo. Ai, pelo amor de Deus, me ajuda, meu filho não come. Ai, o que que eu faço? E não sei o que. Eu falei assim, gente, calma, é devagar. Não é a criança chegou comigo aqui hoje, ela não tá comendo, eu vou fazer uma mágica, bem que eu queria ter essa mágica, porque eu ia usar até aqui em casa, porque tem vezes aqui que meu filho também não é assim, 100%. Tem dias que ele, encasqueta que não gosta disso, que não gosta daquilo, né? Mas, assim, então, assim, a gente ter calma, ter paciência, se botar no lugar do outro, se coloca no lugar do seu filho quando ele tá rejeitando o alimento, ou quando ele não tá querendo comer, conversa, tenta entender o porquê daquilo, né? E assim, é, desde que eu comecei, entrei nesse ramo da nutrição infantil, especializado só em crianças, os casos de seletividade alimentar estão, estão assim, estourando, estão explodindo. Eu nunca imaginei que tivesse tanto, né? Então, assim, se seu filho começou tem mais de 6 meses que ele tá que ele perdeu vários, que ele está numa restrição de alimentos, Procure ajuda. procure por uma ajuda profissional, né? Porque quanto mais a seletividade alimentar, a dificuldade alimentar, ela não passa com o tempo. Ela vai se levar para a vida adulta, ela vai, ou então quando os pais forem clamarem por uma ajuda, assim, a criança tem 1 ano que ela não come, ela só come tipo 5 alimentos ou alimento específico. Então, assim, não é com uma semana,
Não é com um mês que ela vai voltar a comer tudo. Então, é sempre assim, é amor, paciência, dedicação e perseverança. Não desistir. Não, seu filho recusou hoje, ai, não é que ele não gosta, ele precisa experimentar várias vezes. Hoje ele rejeitou a cenoura ralada, daqui uns 2 dias, dá uma cenoura cozida em outro formato, faz uma panqueca, faz um suco, faz uma torta, vai apresentando de outras formas daquele alimento, mas não deixa de oferecer até você ter a certeza que não, realmente ele não come, né? Muito, muito obrigada. É isso que você falou, né? Respeito, amor, perseverança e ajuda. Ninguém tá sozinho. Muito, 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 muito obrigada, Isso. gente. Fica com Deus. Boa noite. Depois a gente coloca aí salva no A feed. gente, até a próxima. E a live vai ficar salva no feed. Um beijo. Tchau, meninas. Tchau. Obrigada. Um beijo. Obrigada, Boa viu? noite. Tchau.